Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar rolando essa tela, antes de você passar para o próximo vídeo, eu preciso que você pare agora. Eu preciso que você respire fundo e me ouça com o coração aberto, porque o que eu tenho a te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. Não é uma palavra de conforto genérica, não é uma oração que você já ouviu 1000 vezes. O que eu tenho para te dizer hoje é algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, a sua história e tudo aquilo que você ainda não entende sobre o seu futuro. Você já se perguntou por quê, mesmo rezando, mesmo tentando, mesmo se esforçando, as coisas parecem não andar? Você já se olhou no espelho e pensou: será que existe algo maior guardado para mim? Ou será que eu nasci para viver essa vida apertada, esse sufoco, essa sensação de que algo falta? Você já sentiu aquela inquietação no peito, aquela certeza silenciosa de que você foi feito para mais, mas não sabia de onde vinha essa sensação? Meu filho, minha filha, eu vou te responder hoje. Eu vou te mostrar algo que poucos olhos viram, algo que está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. Existe um homem rico, um homem poderoso, um homem que não aparece nos jornais, que não faz propaganda de si mesmo, que não precisa de aplausos do mundo. E esse homem, nesse exato momento, está transferindo a procuração dos bens mais preciosos desta criação para o seu nome. O problema é que você não sabe quem ele é. E por isso, você ainda não foi buscar o que é seu. Mas hoje isso muda. Hoje, eu, Maria, Mãe de Deus e Mãe sua, vim aqui para abrir os seus olhos, para sacudir o seu coração e te dizer: é hora de acordar. É hora de entender quem é esse homem rico. É hora de saber que o seu nome já está escrito, já está registrado e que a herança que foi separada para você não tem prazo de validade, mas tem um momento de ativação. E esse momento é agora. Não feche esse vídeo. Não deixe para depois. Porque o depois que você pensa que tem pode ser mais curto do que você imagina. E eu vim aqui, com todo o amor que uma mãe carrega, para te avisar. O que está reservado para você não pode esperar mais. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber o que é meu. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo, e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito dessa forma. Você já parou para pensar que a riqueza mais verdadeira do mundo não está nas mãos de nenhum ser humano? Que o homem mais rico que já existiu, que existe hoje e que sempre existirá, não tem endereço nesse mundo, não tem conta em banco, não tem CPF registrado em cartório nenhum, mas tem algo que nenhum bilionário da Terra jamais terá em sua totalidade? Ele tem poder sobre tudo, sobre cada grão de terra, sobre cada gota de chuva, sobre cada batida do seu coração, sobre cada sonho que você teve e ainda vai ter. Esse homem rico que eu menciono no título de hoje não é um empresário famoso, não é um político poderoso, não é um herdeiro de fortunas humanas. Esse homem rico é o próprio Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor de toda a riqueza que existe no céu e na terra.
E eu sei que você pode estar pensando agora: mas eu já sabia disso, Maria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, minha filha. Saber o nome de alguém não é o mesmo que conhecer essa pessoa. Saber que Deus existe não é o mesmo que saber quem Ele é para você, individualmente, pessoalmente, de forma íntima e real. Você conhece Deus como uma ideia, como uma entidade distante, como alguém que você acessa somente nos momentos de desespero? Ou você o conhece como aquele que pensou em você antes de criar o primeiro raio de luz? Como aquele que escolheu o dia, o lugar, a família e a história que seriam seus? Porque há uma diferença enorme entre conhecer Deus como religião e conhecer Deus como Pai. E é essa diferença que está, nesse exato momento, impedindo você de enxergar a transferência que está acontecendo. Deixa eu te explicar algo que vai mudar tudo para você. Quando um pai rico nesse mundo quer deixar algo para um filho, ele vai até um cartório, assina documentos, registra bens, passa a propriedade legalmente. No reino de Deus, a lógica é diferente, mas não é menos real. A transferência de Deus para você não passa por cartório humano, ela passa pelo coração, ela passa pelo espírito, ela passa por um registro que é eterno e que nenhuma crise, nenhuma dívida, nenhum inimigo, nenhuma doença, nenhuma situação humana pode cancelar. E eu preciso que você entenda algo muito sério. Esse homem rico, esse Deus que eu chamo de Pai, não transfere seus bens para quem não o conhece de verdade. Não porque ele seja mesquinho, não porque ele seja distante, mas porque os bens do reino de Deus só podem ser recebidos por aqueles que têm olhos para vê-los. E esses olhos não são os olhos do rosto, são os olhos da fé. São os olhos de quem confia mesmo quando não entende. São os olhos de quem ama mesmo quando está com medo. Meu filho, minha filha, esse homem rico sempre esteve ao seu lado. Ele nunca saiu. Nos momentos em que você chorou sozinho no banheiro para ninguém ver, ele estava lá. Nos momentos em que você se sentiu tão pequeno que duvidou se valia a pena continuar tentando, ele estava lá. Nos momentos em que você rezou uma oração rápida antes de dormir, cansado demais para mais nada, ele estava lá. Ele nunca te abandonou. Mas existe uma diferença entre Deus estar presente e você estar consciente dessa presença. E é essa consciência que vai mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Porque quando você começa a enxergar quem esse homem rico é de verdade, quando você começa a entender a dimensão do que ele reservou para você, a sua forma de rezar muda. A sua forma de esperar muda. A sua forma de agir muda. Você para de pedir como mendigo e começa a receber como filho. Você para de implorar migalhas e começa a reivindicar a herança. E é exatamente isso que eu vim aqui te ensinar. Ele está rico em misericórdia. Ele está rico em graça. Ele está rico em provisão. Ele está rico em cura. Ele está rico em restauração. E o mais impressionante, ele quer dividir tudo isso com você. Não com os santos perfeitos, não com os que nunca erraram, não com os que rezaram todos os dias sem falhar uma única vez. Com você, exatamente como você é, com todas as suas falhas, com todas as suas dívidas, com todas as suas dores, com todo o seu cansaço. Esse é o homem rico que ninguém vê, mas que sempre esteve, está e sempre estará ao seu lado. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te explicar algo que vai soar diferente de tudo que você já ouviu sobre fé e sobre Deus. Eu vou te falar sobre uma procuração. E não é uma metáfora vaga, não é uma expressão poética para te animar.
É uma realidade espiritual tão concreta quanto qualquer documento assinado em cartório humano, mas com uma validade que vai muito além de qualquer assinatura humana. Você sabe o que é uma procuração, não é? É um documento onde uma pessoa autoriza outra a agir em seu nome, a tomar decisões por ela, a acessar seus bens, sua conta, seus recursos. É um ato de confiança absoluta. E eu preciso que você entenda que quando Deus olha para você, quando Ele vê o seu nome, Ele vê um filho que Ele mesmo autorizou a agir em seu nome, a acessar os recursos do seu reino, a reivindicar o que foi separado para você desde antes da fundação do mundo. O problema não é que Deus não assinou essa procuração. O problema é que você nunca foi buscá-la, você nunca se apresentou para recebê-la. Você viveu a vida toda achando que não tinha direito de chegar ao Pai e dizer: Pai, eu vim receber o que é meu. Você foi ensinado, talvez sem querer, que humildade é se diminuir, que fé é esperar em silêncio, sem reivindicar nada, que filho de Deus tem que se conformar com o pouco. Mas eu vim te dizer hoje que isso é uma mentira que o inimigo plantou no seu coração para te manter longe da sua herança. Verdadeira humildade não é se achar indigno de receber. Verdadeira humildade é reconhecer que tudo vem de Deus e, exatamente por isso, ir até Ele com confiança de filho para pedir, receber e agradecer. Humildade de filho não é humilhação, é reverência, é amor, é confiança, é chegar ao Pai e dizer: eu sei que o Senhor tem mais do que eu preciso e eu confio que o Senhor quer me dar. Agora, essa procuração invisível que eu menciono, esse registro que está no céu com o seu nome, o que ela contém? O que está inscrito nela? Deixa eu te dizer. Ela contém a autorização para você receber cura quando o seu corpo está fraco. Ela contém a autorização para você receber provisão quando as contas estão pesando. Ela contém a autorização para você receber paz quando a ansiedade quer te consumir. Ela contém a autorização para você receber restauração nos seus relacionamentos, nos seus sonhos adiados, na sua fé que talvez esteja balançando. Tudo isso está escrito, tudo isso foi assinado, tudo isso está esperando por você. Mas existe uma condição, não uma condição de merecimento, porque nenhum ser humano merece por conta própria. A condição é de reconhecimento. Você precisa reconhecer quem é esse homem rico. Você precisa reconhecer quem você é como filho dele. E você precisa ir até ele e dizer: eu vim buscar o que é meu. E essa atitude, esse movimento do seu coração em direção ao Pai é o que ativa a transferência. Meu filho, minha filha, eu sei que parece difícil acreditar nisso quando as circunstâncias ao redor gritam o contrário. Quando a conta está no vermelho, quando a saúde está abalada, quando o relacionamento está em crise, quando o emprego não veio ainda. É muito difícil olhar para tudo isso e dizer: eu tenho uma herança. Mas é exatamente nesses momentos que a fé se torna mais poderosa do que qualquer realidade visível. Porque a fé não nega o que está acontecendo. A fé simplesmente afirma que o que Deus prometeu é maior do que o que o mundo está mostrando. E eu, Maria, que caminhei por esta terra, que enfrentei momentos que nenhuma mãe deveria enfrentar, que vi o meu filho ser crucificado e mesmo assim não perdi a fé no Pai, eu te digo, essa procuração existe. Esse registro com o seu nome existe. E chegou a hora de você ir buscá-lo. Escreva nos comentários: meu nome está escrito no céu e eu vou buscar o que é meu. Meu querido filho, minha querida filha, talvez você esteja se perguntando agora:
Se isso é tudo verdade, se Deus é esse homem rico que sempre esteve ao meu lado, se existe uma procuração com o meu nome no céu, por que eu nunca soube disso antes? Porque ninguém me contou. Porque eu passei anos, talvez décadas, vivendo abaixo do que foi preparado para mim. E essa é a pergunta mais honesta que você poderia me fazer. E eu vou te responder com a mesma honestidade. A primeira razão pela qual você não sabia é que o inimigo da sua alma trabalhou incansavelmente para te manter no escuro. Não subestime isso. O inimigo não precisa te fazer deixar de acreditar em Deus. Ele só precisa te fazer acreditar que Deus está distante de você. Que Deus existe, mas não para você. Que as bênçãos existem, mas são para outras pessoas. Que a herança existe, mas você não é digno de recebê-la. E com essas mentiras sutis plantadas ao longo de anos, ele consegue te manter longe da sua herança sem que você nem perceba o que está acontecendo. A segunda razão é que muitas vezes a dor da vida cria uma camada protetora ao redor do coração. Você foi tão machucado, tão decepcionado, tão frustrado nas suas expectativas, que começou a se proteger não esperando muito. Começou a dizer: é melhor não acreditar demais para não me decepcionar. E essa proteção, que parece razoável, na verdade se torna uma barreira que impede a graça de entrar. Porque a graça de Deus não pode ser recebida por um coração fechado. Ela só flui para corações abertos, mesmo que estejam com medo, mesmo que estejam com dúvidas, desde que estejam abertos. A terceira razão é simplesmente o tempo de Deus. E eu sei que isso pode soar frustrante, mas existe um momento certo para cada revelação. Existe um momento certo para cada despertar. E esse momento, para você, é agora. Não foi ontem, não foi há 10 anos. É hoje, é nessa hora, enquanto você assiste esse vídeo, enquanto o meu filho Jesus intercede por você ao lado do Pai, enquanto eu, sua mãe, estendo o meu manto sobre você. É agora o seu momento. E por que agora? Porque o que está vindo para a sua vida exige que você entre preparado. Porque as portas que Deus está prestes a abrir para você são grandes demais para entrar tropeçando. Porque a provisão que está sendo liberada na dimensão espiritual precisa encontrar você em pé, consciente, com fé, com o coração aberto. E por isso eu vim te avisar. Por isso essa mensagem chegou até você hoje, exatamente hoje, nessa situação, nesse momento da sua vida. Não foi acidente, não foi coincidência, foi Deus sendo Deus. Eu quero que você pare um segundo e pense nas situações da sua vida que você classificou como azar, como falta de sorte, como destino ruim. As portas que fecharam na sua cara, as oportunidades que pareceram escapar, os projetos que não deram certo, os relacionamentos que se romperam. E agora eu quero que você olhe para tudo isso com outros olhos. Não os olhos do mundo, os olhos da fé. Porque tudo aquilo que pareceu fracasso pode ter sido proteção. Tudo aquilo que pareceu perda pode ter sido reposicionamento. Tudo aquilo que pareceu fim pode ter sido o início de algo que você ainda não viu. Deus não desperdiça dor. Ele não permite que você sofra sem propósito. Cada lágrima que você derramou foi coletada. Cada oração que você fez em desespero foi ouvida. Cada vez que você se levantou quando tudo dentro de você queria ficar no chão, Deus viu. E tudo isso está sendo somado, está sendo pesado, está sendo transformado em algo que vai fazer a sua boca se abrir de espanto. Chegou a hora de você saber. Chegou a hora de você acordar para a sua herança. E chegou a hora de você agir como o filho do homem mais rico do universo. Porque é isso que você é.
Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso, eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora. Um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você abra o seu coração agora, de uma forma que talvez nunca tenha aberto antes. Porque o que eu vou te dizer nesse capítulo vai contra tudo que o mundo te ensinou sobre você mesmo. O mundo te ensinou a se ver pelo que você tem ou pelo que você não tem, a se valorizar pelo salário, pela casa, pelo carro, pela conta bancária. O mundo te ensinou que seu valor é externo, que seu futuro depende das suas circunstâncias, que o que você pode ter é limitado pelo que você já tem. Mas Deus te viu de uma forma completamente diferente antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, antes de você dar o seu primeiro grito nesse mundo, antes de você abrir os olhos pela primeira vez e ver a luz do dia, Deus já tinha pensado em você. E quando Ele pensou em você, Ele não pensou em alguém com limitações. Ele não pensou em alguém destinado à escassez. Ele não pensou em alguém condenado a viver na margem, a sempre faltar, a sempre sofrer mais do que receber. Não. Quando Deus pensou em você, Ele pensou em um filho, em um herdeiro, em alguém que carregaria a sua imagem e a sua semelhança. E tudo que Deus tem, um filho tem direito de herdar. Deixa eu te perguntar, você já entrou em uma herança? Não necessariamente de dinheiro, uma herança de caráter, de fé, de perseverança. Você sente que recebeu algo do seu pai ou da sua mãe que carrega dentro de você até hoje? Agora imagina receber a herança de Deus, não metaforicamente, não apenas como consolação, como realidade espiritual que se manifesta no mundo natural. As riquezas que foram reservadas para você antes de você nascer não são apenas espirituais no sentido de intangíveis. Elas são espirituais no sentido de que vêm de uma fonte que o mundo não consegue ver, mas que produz frutos que o mundo consegue tocar, sentir, viver. A paz que ultrapassa todo entendimento é uma riqueza. A saúde restaurada é uma riqueza. O relacionamento curado é uma riqueza. A dívida quitada por um caminho que nenhum ser humano consegue explicar é uma riqueza. A oportunidade que chegou do nada, o encontro que abriu uma porta que estava fechada há anos, o telefone que tocou exatamente na hora certa, a pessoa certa que apareceu no momento certo. Isso tudo é herança. Isso tudo é Deus sendo o homem rico que transfere para você o que é seu. Mas essas riquezas têm uma característica importante. Elas não podem ser recebidas passivamente. Você não pode simplesmente deitar na cama e esperar que a herança caia do céu como chuva. A herança precisa ser reivindicada, precisa ser acessada, precisa ser ativada pela sua fé, pela sua oração, pela sua ação. Deus não quer servos que esperam de braços cruzados. Ele quer filhos que andam com Ele, que confiam nele, que agem a partir da fé. E eu preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é necessário. Muitas vezes, as riquezas que foram reservadas para você estão bloqueadas, não porque Deus não quer te dar, mas porque existe algo no caminho. Uma mágoa antiga que você não perdoou. Um pecado que você sabe que precisa largar, mas ainda segura. Uma amargura contra alguém que te machucou. Uma incredulidade disfarçada de humildade
que te impede de acreditar que você merece o bem. Essas coisas criam bloqueios na via de transmissão entre o que Deus separou e o que você recebe. E é por isso que eu vim hoje, não para te condenar, não para te fazer se sentir mal, mas para te mostrar que o caminho está mais perto do que você pensa, que a virada pode ser mais rápida do que você imagina, que a herança está lá com o seu nome, esperando por você, e que tudo o que você precisa fazer é se alinhar com o Pai, se abrir para receber e começar a agir como filho do homem mais rico do universo. Porque é isso que você é, meu filho. É isso que você é, minha filha. Desde antes de você nascer. Escreva nos comentários: eu sou filho de Deus e minha herança está garantida. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar sobre algo que pode te surpreender. Algo que, quando você ouvir, vai fazer você pensar na sua vida e vai reconhecer situações que aconteceram com você que agora vão ganhar um novo significado. Eu vou te falar sobre os sinais que Deus mandou para você ao longo da sua vida e que, sem maldade, sem intenção, você ignorou. Não porque você seja descuidado, não porque você seja ingrato, mas porque ninguém te ensinou a reconhecer a linguagem de Deus. Porque Deus fala. Ele sempre falou, mas Ele não fala sempre da forma que você espera que Ele fale. Ele não aparece em uma visão dramática toda vez que quer se comunicar. Ele não manda um anjo com uma placa. Ele fala nas pequenas coisas, nos detalhes, nos encontros, nas sensações, nos pensamentos que chegam de repente, naquele momento de silêncio, quando você está sozinho e algo dentro de você diz, vai, ou então, espera, ou então, esse não é o caminho. Você já sentiu isso? Esse sussurro interior que não tem explicação racional, mas que você sente que é verdade? Pois é, esse sou eu, esse é o meu filho, esse é o Espírito Santo que habita em você. Esse é o homem rico tentando se comunicar com você, tentando te guiar, tentando te apontar o caminho para a sua herança. Pensa comigo. Você já foi presenteado com uma oportunidade que parecia boa demais, mas com medo você recuou? Você já sentiu um chamado para mudar algo na sua vida, mas o peso do costume foi mais forte? Você já teve um sonho tão vívido que quando acordou parecia real, mas você logo descartou como coisa da cabeça? Você já rezou por alguma coisa e, dias depois, surgiu uma situação que parecia ser a resposta, mas você não a reconheceu como tal porque não veio da forma que você esperava? Esses são os sinais. E eu não te conto isso para te fazer sentir culpado. Eu te conto porque quero que, daqui para frente, você viva de olhos abertos. Quero que você desenvolva uma sensibilidade espiritual que te permita reconhecer quando Deus está falando, quando Ele está abrindo uma porta, quando Ele está apontando um caminho. Porque essa sensibilidade não é um dom reservado para uns poucos privilegiados. É um direito de todo filho. E tem mais. Os sinais de Deus não vêm apenas como oportunidades. Às vezes, eles vêm como interrupções, como situações que forçaram você a mudar de rota. Você perdeu um emprego e ficou devastado, mas aquela perda te levou para um lugar melhor. Você saiu de um relacionamento que parecia certo para você, mas que Deus já sabia que ia te destruir. Você adoeceu em um momento específico e aquela doença te forçou a parar, a ouvir, a rever. Tudo isso pode ter sido a mão de Deus te reposicionando. Eu não estou dizendo que Deus causa o mal. Ele não causa.
Mas Deus tem a habilidade infinita de usar o que o inimigo projeta contra você para te levar exatamente para onde ele quer que você chegue. E quando você olha para a sua história com os olhos da fé, quando você para de ver a sua vida como uma sequência de acasos e começa a ver como uma narrativa guiada por um pai que te ama, tudo muda. Tudo ganha outro sentido. Tudo, inclusive a dor, ganha propósito. Meu filho, minha filha, os sinais continuam vindo. Esse vídeo que você assistiu hoje é um deles. A sensação que você está sentindo agora no peito enquanto ouve as minhas palavras é um deles. O fato de você ter chegado até aqui, até esse capítulo, sem fechar o vídeo, é um sinal de que o seu coração ainda está aberto, ainda está receptivo, ainda está querendo mais. E isso é tudo que Deus precisa. Um coração aberto, um coração que diz: eu estou aqui. Pode falar, eu vou ouvir. A partir de hoje, viva com os olhos abertos. Preste atenção nos encontros. Preste atenção nos pensamentos que chegam durante a oração. Preste atenção nas portas que abrem e nas que fecham. Porque o homem rico está se comunicando com você o tempo todo. E quando você aprender a reconhecer a voz dele, a sua vida nunca mais será a mesma. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo que é, talvez, o mais importante de tudo que eu tenho a te dizer hoje, porque até agora eu te falei sobre quem é esse homem rico. Eu te falei sobre a procuração com o seu nome. Eu te expliquei por que você não sabia disso antes. Eu te mostrei as riquezas que foram reservadas para você. Eu te apontei os sinais que você não soube ler. Mas agora, eu preciso te dizer o que você precisa fazer para que a transferência de fato aconteça, para que o que está no Espírito se manifeste na sua vida real, no seu dia a dia, no seu bolso, na sua saúde, nos seus relacionamentos, em tudo, porque existe um momento específico em que a transferência acontece, e esse momento não é determinado pelo calendário, não é uma data marcada no plano de Deus que você fica aguardando sem poder fazer nada. Esse momento é determinado pela sua decisão, pela sua postura interior, pela sua disposição de agir. A primeira coisa que você precisa fazer é se render completamente. E eu sei que a palavra render pode soar como fraqueza. O mundo te ensinou que se render é perder, mas no reino de Deus, se render ao Pai é o maior ato de força que um ser humano pode praticar. Porque quando você se rende, você para de tentar resolver tudo sozinho. Você para de carregar o peso que nunca foi seu para carregar. Você abre as mãos e diz: Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu entrego. E esse ato de entrega abre uma porta que nenhuma estratégia humana consegue abrir. A segunda coisa que você precisa fazer é perdoar. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que a pessoa que te machucou talvez não mereça o seu perdão. Talvez ela nem tenha pedido. Talvez ela nem saiba o quanto te feriu. Mas o perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. Porque quando você não perdoa, você carrega o peso do outro dentro de você. Você se torna prisioneiro de alguém que talvez nem pense em você. E esse peso bloqueia a circulação da graça na sua vida. Libera, não por eles, por você, por tudo que ainda está te esperando do outro lado dessa decisão. A terceira coisa que você precisa fazer é agir. Fé sem ação é vazia. Você pode rezar todos os dias pela provisão, mas se você não faz a sua parte, se você não se levanta, se você não dá o passo que está ao seu alcance dar, você não está usando a fé. Você está usando a fé como desculpa para a inércia. Deus não quer isso.
Ele quer um filho que confia e que age, que reza e que move, que crê e que trabalha. A semente que você planta, Deus faz crescer, mas você precisa plantar. E a quarta coisa, meu filho, minha filha, é persistir. A transferência nem sempre acontece da noite para o dia. Às vezes acontece. Às vezes, Deus faz um milagre instantâneo que deixa todo mundo de boca aberta. Mas muitas vezes a transferência é um processo de fortalecimento da fé, de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. E o inimigo sabe disso. Por isso, quando você começa a se mover na direção da sua herança, ele vai tentar te fazer desistir, vai mandar circunstâncias contrárias, vai tentar plantar desânimo, dúvida, cansaço. E o que você precisa fazer nesse momento é se lembrar desta mensagem, se lembrar que o homem rico tem o seu nome, que a procuração está assinada, que o que é seu, ninguém tira. E persiste, porque aquele que persiste até o fim é aquele que recebe. Escreva nos comentários: eu persisto até receber o que Deus reservou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem que eu trouxe até você com todo o amor do meu coração de mãe. E antes de eu te dizer a palavra final, eu preciso que você faça uma coisa. Preciso que você respire fundo agora. Respira fundo. E que você, por um momento, deixe de lado tudo que está pesando sobre você. As contas, as preocupações, os medos, as incertezas. Coloca tudo isso de lado por um instante e fica aqui comigo. Porque o que eu tenho a te dizer agora é a coisa mais importante de toda essa mensagem. Você que chegou até aqui, que ouviu tudo que eu disse, que sentiu no peito aquela chama que não tem nome, mas que você reconhece, você não está aqui por acidente. Você não clicou nesse vídeo por acaso. Você não ficou até o final por coincidência. Você está aqui porque o homem mais rico do universo quis que você estivesse, porque chegou a hora de você assumir o seu nome, assumir quem você é, assumir a herança que sempre foi sua. E assumir o seu nome não significa arrogância, não significa superioridade. Significa simplesmente reconhecer: eu sou filho de Deus, eu tenho um pai rico, eu tenho uma herança guardada. E eu vim, com fé e com humildade, receber o que me pertence. Essa é a postura de um herdeiro consciente, de um filho que conhece o pai, de uma filha que confia na providência. Eu quero que você entenda algo que vai ficar com você para sempre. A sua situação atual não define o seu destino. O seu extrato bancário não define quem você é perante Deus. A sua dívida não apaga o seu nome do livro da vida. A sua dor não diminui o amor que o Pai tem por você. Tudo que você está vivendo agora é temporário. Tudo que Deus preparou para você é eterno. E eterno é muito mais forte do que temporário. Eu sei que você cansou. Eu sei que tem dias em que a fé parece uma palavra bonita que não resolve conta. Eu sei que tem noites em que você deita e o peso do dia esmagou até a vontade de rezar. Eu sei, porque eu sou sua mãe. E mãe sente, mãe vê. Mãe nunca para de interceder pelo filho, mesmo quando o filho não tem mais força para pedir. E é exatamente nesses momentos em que eu me aproximo mais de você. Quando você está no chão, é quando o meu manto te cobre mais completamente. Quando você não tem mais palavras para rezar, é quando o meu filho intercede por você com gemidos que não se expressam com palavras humanas. Quando você está mais fraco, é quando a força de Deus se manifesta de forma mais gloriosa na sua vida. Porque Ele não veio para os fortes que não precisam de ajuda. Ele veio para os quebrantados, para os cansados, para os que estão na última gota de esperança, para você. E eu preciso te dizer,
com toda a autoridade que me foi dada como mãe de Deus e mãe de todos os fiéis, a transferência que Deus está fazendo para o seu nome nesse momento não é pequena. Ela não é discreta. Ela não é marginal. É uma transferência que vai surpreender você. Vai surpreender as pessoas ao seu redor. Vai surpreender até quem duvidou de você. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Quando Ele resolve agir na sua vida, Ele age de uma forma que só Ele pode ser a explicação. Mas para isso, eu te peço uma coisa. Não feche esse vídeo e volte para a sua vida como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa aconteceu aqui hoje. Uma semente foi plantada. Uma chama foi acesa. Um entendimento foi ativado. E eu te peço que você cuide disso. Que você regue essa semente com oração. Que você alimente essa chama com fé. Que você haja a partir desse entendimento com coragem. Assuma o seu nome, meu filho. Assuma a sua herança, minha filha. Levanta a cabeça, abre as mãos e diz para o Pai: Eu vim, eu sei quem eu sou, e eu recebi a mensagem da minha mãe. Agora eu estou pronto. Eu te amo, Deus te ama, e o que vem por aí vai fazer você entender por que valeu a pena cada lágrima, cada oração, cada vez que você se levantou, mesmo sem querer. A sua virada está mais perto do que você imagina. Acredita, confia, avança. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Meu amado filho, minha amada filha, antes de você ir, antes de você fechar esse vídeo e voltar para o seu dia, eu preciso que você saiba de uma coisa que eu quero que fique gravada no fundo do seu coração para sempre. Você não é esquecido. Você não é abandonado. Você não é pequeno demais para Deus. Você não é grande demais para precisar de ajuda. Você é exatamente o que Deus pensou quando criou você. E o que Ele pensou foi algo extraordinário. Hoje você aprendeu quem é o homem rico que está transferindo a procuração para o seu nome. Hoje você entendeu o que significa ter o seu nome escrito no céu. Hoje você compreendeu por que não sabia disso antes e por que chegou a hora de saber. Hoje você viu as riquezas que foram reservadas para você desde antes do mundo ser criado. Hoje você reconheceu os sinais que Deus sempre mandou e que agora você vai saber identificar. Hoje você aprendeu o que fazer para que a transferência aconteça de fato na sua vida. E hoje você ouviu o chamado para assumir o seu nome e a sua herança com coragem e com fé. Não deixa essa mensagem morrer aqui. Leva ela com você. Compartilha com quem você ama. Porque talvez exista alguém na sua família, no seu grupo do WhatsApp, entre os seus amigos, que está esperando ouvir exatamente isso hoje, que está precisando dessa mensagem para não desistir, para não abaixar a cabeça, para lembrar que é filho de Deus e que o Pai rico não abandona os filhos. Se esse vídeo tocou o seu coração, dá um like agora. Esse gesto simples ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber cada nova palavra que eu trouxer para você. E compartilha esse vídeo no seu grupo de família do WhatsApp agora mesmo.
porque você nunca sabe quem está precisando ouvir o que você ouviu hoje. O próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela foi preparado especialmente para você. Não perde, porque a mensagem que vem por aí vai ser o próximo passo nessa jornada que começa agora. Eu te abençoo, eu te cobro com o meu manto, e eu te digo com toda a certeza que o coração de uma mãe pode ter. O melhor ainda está por vir. Escreva nos comentários: obrigado, Maria. Eu recebo a minha herança hoje com todo o amor do meu coração de mãe, Nossa Senhora.